Ei, revalidandos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando informação sobre o raio-x da banca do Revalida INEP, nessa ocasião para a prova objetiva 2025.2 na área de clínica médica e da minha parte de infectologia. Para quem não me conhece, eu sou Alejandro, sou coordenador aqui do curso Medicoff Revalida. Eu sou professor de infectologia também. Eu fiz minha formação no Equador, prestei o Revalida e fiz minha especialidade em infectologia no HC das clínicas da USP. E estou aqui para ajudar vocês a conseguir também essa apressada revalidação e seu CRM na mão. Então, sem mais delongas, a gente vai falar sobre o raio-x da banca, tá bom? A gente analisa sempre, antes da prova de vocês, quem que são as pessoas que compõem a banca e quais que são as áreas nas quais elas atuam, né? Isso é importante porque dependendo da área que aquela pessoa da banca, aquele médico da banca atua, ele vai colocar temas sim relacionados às áreas de pesquisa dele, a atuar diário do dia a dia dele, né? Então é importante saber isso. E as pessoas que estão sendo colocadas na banca, existe um documento dado pelo INEP mesmo, que você pode procurar quem que são essas pessoas, é um documento aberto, tá bom? Então aqui, conhecendo a prova, eu sempre falo, esse slide é super importante porque você tem que saber que o INEP cobra temas clássicos, tá? E entrando na área de infectologia, são temas clássicos que você tem que saber, né, doenças prevalentes em território brasileiro, doenças tropicais, arboviroses, assim como HIV, tuberculose, que serão aquelas que a gente vai falar a continuação, né? Temas atuais, sempre tem endemia, sempre tem, lembra da pandemia de Covid, né? Sempre tem surtos, então você tem que saber o que está acontecendo, porque provavelmente pode cair ali alguma questão relacionada a esse tema, tá? Casos clínicos nem sempre são curtos, né? Quer dizer, são casos clínicos um pouquinho longos, né, de ler, mas você tem que saber fazer a prova, né? Você tem que saber que muitas vezes não precisa ler todo esse, com muita atenção, todo esse caso clínico. Muitas vezes a resposta não é o diagnóstico pode estar já envolvido na questão, na pergunta. E aí você perde o tempo pensando em qual que seria o diagnóstico, sendo que nos enunciados você já teria o diagnóstico. E de fato, quando é assim, eles cobram qual que seria o manejo, as recomendações, o diagnóstico, etc. Tá bom? E também, para vocês lembrarem que é uma prova, né, que tem um padrão de conhecimento para você atender em atenção primária, tá bom? Ou seja, você tem que saber o diagnóstico, né, as medidas iniciais e quando encaminhar o paciente para um especialista, tá bom? E aqui, dentro da parte de infectologia, são temas que realmente caem com bastante frequência, segundo o nosso estudo do raio-x da banca dos anos anteriores, né, 2020, 21, 22, etc. Aí, com prevalência dos temas, temos HIV, tuberculose, sífilis, arboviroses, né, e também icterícias febris, né? Iniciando com o HIV, você tem que ir para a prova conhecendo esse tema, tá? Sempre tem, e mais nessa ocasião, né? Nesse edital, que tem sim infectologista na banca que atua na área de HIV e tuberculose. Então, a gente vai dar uma pincelada aqui dos temas mais importantes, iniciando então do HIV, né? O HIV, né, é uma doença viral, né? Conhecida ali pela epidemia que teve nos anos 1980, 1990, né, que se espalhou dos Estados Unidos para outras regiões. E a gente tem o curso clínico do vírus, né? Você tem um contato com o vírus que pode ser de diferentes mecanismos, né? Pode ser um contato sexual, pode ser através de uso de agulhas compartilhadas, né? Drogas endovenosas, pode ser também por transmissão vertical, de mãe para filho durante a gestação, né? Antigamente se dava por transfusão de sangue, né? Então se tem um paciente, por exemplo, um caso clínico com uma transfusão de sangue ali antes dos anos 2000, 2005, quando ainda não tinha essas avaliações de teste rápido nas doações de sangue, muitos casos, não só de HIV, sino também de hepatites, foram transmitidos por esse mecanismo de transfusão de sangue. Tá bom? Então, é outro mecanismo, né? Às vezes outras que têm de fato contato com sangue contaminada, muitas vezes
tatuagem, talvez, né? Hoje em dia não muito, mas sempre lembra-se que pode cair alguma coisa nesse sentido como mecanismo de transmissão, tá bom? Então, teve contato e existe ali os primeiros 7 dias, onde temos aqui realmente o período de eclipse do vírus, né? Por que se chama eclipse viral nos primeiros 7 dias? A gente consegue ver nessa gráfica, é porque a gente não consegue fazer o diagnóstico com nenhum método, né? O vírus está conhecendo aí o organismo, está conhecendo os linfócitos T, está começando a atacar eles e ainda talvez está chegando nas células e não se replicando. Já depois dos 7 dias que ele começa a se replicar de fato, ali vem a síndrome retroviral aguda, tá? Como se apresenta muitas vezes como um quadro gripal, muitas vezes como um resfrio, né? Lembrando que pode acontecer ali um quadro ali de linfonodomegalias, de febre, né? De origem indeterminado, pode ter um quadro respiratório, né? Cadeias ganglionares cervicais, inguinais, né? Principalmente, e sempre com alguma grau de febre, tá bom? Aí depois dessa fase de retroviral aguda, onde a gente consegue sim já fazer o diagnóstico com um PCR, né? Avaliar o RNA, o material genético do vírus. Isso na prática não é muito comum de ser feito para o diagnóstico recente, né? O diagnóstico da síndrome retroviral aguda. Mas sim na fase de latência, ou seja, quando passa o tempo, a pessoa não faz os testes, né, as sorologias de rastreio, e ali o vírus já de fato começa a se replicar, ataca os linfócitos CD4 principalmente, e ali a pessoa vive aí sem um diagnóstico, sem o tratamento. E em relação ao diagnóstico, a gente tem testes para fazer o diagnóstico durante essa fase, né? O antígeno P24, que já é positivo com 15 dias, né? E as sorologias que avaliam IgG e IgM, que elas podem ser, sim, a partir das 4 semanas, 28 dias, para o resto, né? Para o resto da vida, se o indivíduo é positivo. E temos uma evolução final, né? Que é a fase de AIDS. Lembra-se que AIDS é um estadio já avançado da doença, da infecção por vírus de HIV, onde existem critérios que diagnosticam de fato porque o paciente está em AIDS. Muitos deles são doenças oportunistas, ou seja, infecções oportunistas, tá? Por agentes como criptococo, como pneumocistose, né? Também pela quantidade de CD4, a gente espera nessa fase de AIDS CD4 por abaixo de 100, de 200, né? E aqui, então, esse é o curso clínico diagramado também através dos exames e do tempo onde a gente consegue fazer o diagnóstico, certinho? O diagnóstico, isso aqui é importante porque o INEP cobra por causa da atuação na atenção primária. Então, você está no postinho de saúde, né, e você vai fazer o diagnóstico de HIV. Existe aí o manual do Ministério para o diagnóstico, né, laboratorial do HIV, que é aquilo que eu trago agora de maneira de síntese, só para vocês lembrarem, entenderem. Existem vários fluxos que o Ministério colocou e dentro do resumo, dentro dos aspectos mais importantes, eu trago aqui o diagnóstico dado ali por esse manual do Ministério de Saúde. Então, lembra que o diagnóstico de HIV vai ser com 2 testes positivos, tá? 2 testes positivos de fabricantes diferentes, ou seja, de metodologias diferentes. Isso você já consegue diagnosticar, tirando que a exceção, né, quando são testes orais. Quando eu falo de testes positivos, são testes sorológicos, ou seja, no sangue, tá? Então, aqui os fluxos, né, do Ministério. 2 testes sanguíneos. Se existe uma discordância entre eles, ou seja, um positivo e um negativo, a gente faz um terceiro teste. Se o terceiro teste é positivo, a gente já teria aí 2 que daria o diagnóstico final, né? Então, fazer um terceiro teste quando há duas discordâncias, quando há uma discordância em 2 testes, desculpa. Outro fluxo, quando existe um teste de fluido oral, que é também um mecanismo de poder fazer o diagnóstico de HIV, junto com um teste de sangue, uma sorologia, e existe uma discordância entre eles, a gente tem que repetir os 2, tanto o teste de fluido oral, assim como o teste rápido de sangue sorológico, tá bom? E os testes, né, que eu falei no slide anterior, já os exames de imunoenzimático, de ELISA, de terceira, de quarta geração, eles já incluem um diagnóstico mais precoce, né, a partir dos 15 dias que começa a aparecer o antígeno P24,
já incluído nos testes de quarta geração, né? Além da sorologia da imunidade, né? Da imunologia IgG e IgM, para ver se teve esse contato aí com o vírus e produziu ali as imunoglobulinas, né? Quando temos dois testes, a gente já pode falar que o paciente tem o diagnóstico de HIV, né? Dos testes positivos. Mas se usa também testes confirmatórios, né? Quando você tem um teste, por exemplo, ou se tem um teste de ELISA de quarta geração, aí você faz um teste confirmatório, que seriam basicamente o PCR, um exame molecular para avaliar a carga viral, então PCR, carga viral do vírus, assim como também um Western blot, um monoblot, que eles avaliam as proteínas do vírus, né? Quantas proteínas elas estão presentes e esse teste consegue avaliar. Esses dois testes são chamados de testes confirmatórios quando existe alguma dúvida ou quando só tem um exame positivo, tá bom? E aqui tem casos, né, que o paciente teve uma relação sexual de risco, uma exposição de risco, ou algum contato com sangue de algum paciente também, né, e teve esse sinal de risco que a suspeita é forte, mas os testes são negativos. O que você recomendaria seria fazer a repetição dos exames das sorologias em 28 dias ou 4 semanas, tá bom? Sobre o tratamento, então você já diagnosticou, já sabe como diagnosticar, já fez o diagnóstico de um paciente com HIV, dependendo da fase, em qual fase ele esteja, aí você vai ter que iniciar o tratamento, né? Então esse aqui é o resumo, né, a síntese do manual também de 2023 de manejo de paciente com HIV, a diretriz que saiu, é a última aqui em território brasileiro. Então a gente tem que nessa atualização o início do tratamento é mais precoce do que se contemplava antigamente, tá bom? Então, agora sim, você faz o diagnóstico de HIV. Se o paciente não tem sinais de infecções oportunistas, de doença, está totalmente assintomático, mas o teste está positivo, você já está indicado a fazer o tratamento no momento que diagnostica. O paciente diagnosticou e está sintomático, já manda ele com a receita e, obviamente, os exames que você vai ter que pedir obrigatoriamente, que eu já vou destrinchar a continuação. Se você aí ainda está na dúvida, parece que está com resfrio, febre, quer investigar um pouquinho, tá, em 7 dias você poderia fazer essa investigação precoce, né, imediata, e começar o tratamento em até 7 dias. O importante é não retrasar esse tratamento para que o paciente consiga diminuir a carga viral e aumentar, né, recuperar a quantidade de CD4 atacados pelo vírus, tá bom? Mas existem algumas exceções. Quando que você, de fato, não pode iniciar o tratamento antirretroviral contra o HIV? Quando tem uma co-infecção com tuberculose, né? E nesses casos, tuberculose pulmonar, você adia o tratamento para uma semana, ou seja, você trata a tuberculose, né? Inicia o tratamento da tuberculose uma semana, se o paciente está com essa co-infecção, e depois de uma semana você já começa a introduzir os antirretrovirais. Em caso de tuberculose de sistema nervoso central, de meningite tuberculosa, né? Aí você também começa o tratamento da meningite tuberculosa por 4, 6 semanas e aí você inicia já o tratamento contra o HIV, os antirretrovirais, tá bom? E outra situação é nas infecções oportunistas, especificamente e unicamente, por enquanto, quando tem uma meningite criptocócica ou alguma doença causada por criptococos, tá bom? Então aí você inicia o tratamento da criptococose, né, na fase de indução, que demora ali 2 semanas, até você pode demorar o tempo ali até 6 semanas, né, dependendo da resposta. Lembrando que criptococose é uma doença muito ruim, deixa muitas sequelas e é muito difícil de tratar, tá bom? Então, por isso que é uma doença que faz em fase de indução, né, consolidação e manutenção, quase 1 ano, e muitos pacientes tratam infinitamente aí com antifúngicos, tá bom? Então, você faz o tratamento inicial, 2, 4 ou 6 semanas, né, uma fase de indução, ou mesmo consolidação, e aí depois que o paciente estabilizar, que o paciente já tiver algum resultado, talvez de cultura de fungos negativa, aí você dá começo e inicia o tratamento antirretroviral. Por que que existe
essas exceções, né? Por que que a gente não começaria junto? Porque, de fato, em estudos se mostrou que tem um aumento de mortalidade, né? Um aumento de apresentação de SIRI, né? De síndrome de reconstituição imune, né? Ou uma reação paradoxal quando você trata as duas coisas em conjunto, tá? Em alguns casos usa corticoide para diminuir a reconstituição imune, né? Mas, por exemplo, na criptococose, o uso de corticoides piorou em relação à mortalidade. Então, os pacientes tiveram maior mortalidade quando usaram corticoide. Então, ali, obviamente, uma avaliação caso a caso, mas para atenção primária você tem que saber isso. Se tiver tuberculose, se tiver criptococose, você tem que encaminhar, tratar primeiro a tuberculose, o criptococo e depois inicia o tratamento antirretroviral. Certinho? E como é que a gente faz esse segmento, esse acompanhamento no início do tratamento, do diagnóstico em si, né? Então, você vai iniciar o tratamento, você tem que pedir uma carga viral, ou seja, o PCR do vírus, para poder ver quanto que ele está replicando, né? Assim também, quantas células CD4 ele está afetando e quantas ficam ainda no organismo da pessoa, né? Então, lembra que o CD4 se pede no diagnóstico e não é um exame tão rutinário assim. A gente pede geralmente até o paciente ter CD4 de 350, mais do que 350, duas vezes, ou seja, um valor mantido em um lapso de 6 meses, tá bom? E depois esse exame adia para uma vez por ano, por exemplo, tá bom? Tem que fazer screening de tuberculose latente, né? A tuberculose, como a gente sabe, é uma infecção, a primeira em relação à prevalência com infecção junto com o HIV. Então, tem que fazer esse rastreio primeiro se o paciente não tem, ou seja, descartar a tuberculose ativa, caso não tenha sintomas, investigar tuberculose latente. Como fazemos isso? Com dois exames, né? O PPD, o teste de tuberculina, e também o IGRA, tá bom? Que a gente avalia aí o interferon gama do contato prévio com tuberculose. Se o paciente tem CD4 baixos, a gente teria indicação de fazer o tratamento independentemente de pedir esse exame PPD ou IGRA. A gente iniciaria aí rifampicina com isoniazida, hoje em dia, que é o tratamento padrão para tuberculose latente. E caso o paciente tenha CD4 mais que 350, aí pedimos os testes para avaliar a tuberculose latente e, caso positivo, tratar. Lembrar de novo, sempre descartar doença ativa, sempre descartar que o paciente esteja afebril, que não tenha sintomas respiratórios. Pedir um raio-x para avaliar que não tenha alguma alteração, algum nódulo ativo, tá bom? Também um screening para criptococos. Se o paciente tem CD4 menos que 200, tem que pedir o CRAG, que é o antígeno sérico contra criptococo, né? A antigenemia de cripto, tá bom? Para ver se o paciente não tem ali uma criptococose oculta que precisa ir investigar, um nódulo, um criptococoma pulmonar, criptococoma sem sistema nervoso central, etc. Tá bom? Outras infecções de transmissão sexual, né? Já que a principal causa de transmissão do HIV até hoje em dia é por via sexual, então tem que investigar outras infecções, hepatites A, B, C, tá bom? Outras infecções também sexualmente transmissíveis, papiloma humano, HTLV, sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, Epstein-Barr, tá bom? Também pede laboratórios gerais, né, como um hemograma, avaliar a função renal, já que o início de antirretrovirais pode ter um efeito de alteração de função renal. Isso a gente vê com um tratamento já de alguns anos, mas tem que partir, né, do que o paciente tem de função renal. Assim como também função hepática, né, alterações nas transaminases, perfil lipídico, avaliação da tireoide como um todo. E a vacinação também. Os pacientes com HIV são pacientes imunossuprimidos, né, por definição, e eles têm um calendário vacinal, né, um esquema de vacinação específico, tá bom? E eu vou colocar uma aula para vocês, né? Mas aqui é só para vocês lembrarem que o paciente precisa receber as vacinas. Quais? Existem vários dentro do esquema. Eu vou mencionar algumas, né? Como pneumococo 13, né? Pneumococo 20, né? Antigamente tinha o pneumococo 23. Tem que se vacinar contra meningococo ACWY, né? Tem que se vacinar também contra HPV até os 45 anos, tá bom? Tem que se vacinar também contra Haemophilus influenzae, tá? Tem que se vacinar contra herpes zoster e
assim, todas as vacinas gerais também, né? Avaliar hepatite B, influenza anual, Covid, né? Em qual doses que tá. Então, eu vou colocar para vocês em uma aula diferente a vacinação específica nos pacientes com HIV, tá bom? Mas aqui um resumão para vocês lembrarem esse segmento, esse acompanhamento que tem que fazer com o paciente com HIV. Em relação ao tratamento em si, o tratamento padrão é esse aqui, é tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Seja qual for o lugar onde você esteja, se te perguntarem se a prova cair, qual que é o tratamento padrão contra HIV, tenofovir, lamivudina, dolutegravir, né? Inibidor de integrasa e dois análogos de nucleosídeos ali, né? Como tenofovir e lamivudina. Quando a gente vai ver aqui as diferenças, né, para vocês não confundirem, às vezes pega bibliografia passada que hoje em dia já caiu, né? Então, antigamente, o paciente com tuberculose, ele não podia usar essa terapia, né, porque tinha uma discreta interação entre o dolutegravir e a rifampicina da tuberculose, e o paciente tomava tenofovir, lamivudina, raltegravir ou efavirenz, né? Mas hoje em dia já se descobriu, né, temos artigos publicados, diretrizes, que não precisa mudar o tratamento, né? Tem que manter tenofovir, lamivudina, dolutegravir, só que o dolutegravir tem que ser em doses dobradas, ou seja, 2 vezes por dia durante o tempo de tratamento com a tuberculose, tá bom? Antigamente também as grávidas, né, durante a gravidez, infectadas com HIV, elas não podiam fazer uso de dolutegravir, tinham que trocar para raltegravir. Hoje em dia isso caiu por terra e elas são autorizadas sim, se demonstrou que não tem alteração ali na embriogênese, né, que o dolutegravir não tem essa alteração. Então, pode sim, seja grávida ou seja com tuberculose, pode tomar a mesma terapia padrão, tenolami dolutegravir, tá bom? E falando sim sobre aquela doença, né, a prevalência grande que tem com o assunto do HIV, que é a tuberculose, né? Principalmente tuberculose pulmonar de sistema nervoso central. Já que falar de tuberculose é um tema que eu gosto muito e um tema muito amplo, né? Mas aqui a gente vai se centrar nessa co-infecção e também nas formas de pulmonar e sistema nervoso central são essas duas, na verdade, tá? E aqui, só para vocês lembrarem, então, olha só, o paciente com HIV, ele tem 28 vezes mais chance, né, de poder ter essa co-infecção com HIV, só pelo fato de ser um paciente com HIV por causa do sistema imunológico, né? Mas aqui tem outras situações vulneráveis, como os pacientes que estão em situação de rua, né, que tem 56 vezes mais chance de contrair tuberculose, pessoas na prisão ou privada de liberdade, 28 vezes, quase igual que uma pessoa com HIV. E a população indígena, que é uma população vulnerável, também tem 3 vezes mais chance que a população geral de contrair tuberculose. Aqui é importante destacar que a tuberculose bacilífera, aquela que vai contaminar, que vai expalir os bacilos, é justamente aquelas formas pulmonares e formas laríngeas. É uma pegadinha muitas vezes em prova, por exemplo, um paciente com meningite do osso, né? Um mal de Pote, uma osteomielite tuberculosa. Esse paciente precisaria de isolamento? Não precisaria, né? Porque justamente a forma de transmissão de tuberculose é uma forma respiratória, através de aerossóis, quando são bacilíferos, né? Principalmente as formas pulmonares e laríngeas. Esse dado é importante porque sempre é pegadinha de prova, tá bom? E aqui, saber sobre quem que é um sintomático respiratório. Na população geral, o sintomático respiratório é uma pessoa que tem uma tosse persistente por mais de 3 semanas. Já nessa população vulnerável, que são essas que a gente colocou aqui, são pessoas que têm uma tosse mais de 10 dias. Então, nessa população, tosse mais de 10 dias já é sintomático respiratório investigar tuberculose. População geral, mais de 3 semanas com tosse, também sintomático respiratório, perguntar. E avaliar também os sintomas, quais que são os sintomas característicos de tuberculose, né, de infecção por tuberculose. São sintomas, como se chamam, sintomas B, né? Então, febre, o paciente vai ter uma febre persistente, tosse, que já falamos que é o contexto sintomático respiratório. Outros sintomas são calafrios,
né? Sudorese noturno, o paciente relata que molha as cobertas, os lenços à noite, né? Então, esses são sinais que o paciente pode estar ali tendo uma infecção por tuberculose. E a outra que é a perda de peso, né? O paciente relata que nesses últimos meses tem uma perda de peso. Com essas outras sinais, já fica de olho que pode estar se tratando de uma tuberculose, tá bom? E aqui a gente tem o diagnóstico, né? Como é que faz? A gente já fez o diagnóstico clínico, a suspeita clínica, e agora temos que comprovar com o laboratório. Esse aqui é um resumo bem interessante, porque aqui coloquei a importância dos testes, né? E algumas desvantagens, vamos dizer assim, também de cada um, né? Não tudo é perfeito, mas, por exemplo, o PEVAR, né, que é a pesquisa de bacilos ácido-álcool resistentes, ou também chamada de baciloscopia, ela é fácil, né? Amostras de escarro, tem que coletar 2 amostras, né? Tem que ser bem cedinho, né? Os primeiros escarros da manhã, numa área ensolarada, com bastante luz, né? Para que os bacilos não sejam transmissíveis, tá bom? As vantagens é que um teste fácil de execução, é barato, detecta casos bacilíferos e ajuda também no controle do tratamento. Então, se teve X quantidade de bacilos quando foi o diagnóstico, depois tomou o tratamento 1 mês, 2 meses, a gente tem que avaliar se esses bacilos já não existem, né? Ou pelo menos diminuíram na sua quantidade. E talvez uma pequena desvantagem é que ele depende do examinador, a expertise da pessoa que vai analisar a amostra, se ela consegue detectar e consegue quantificar a quantidade de bacilos por campo, né? E outra coisa também, os casos bacilíferos negativos, muitas vezes o PEVAR não vai ser tão útil assim, né? Porque não vai ter muita quantidade de bacilos, nos casos de paucibacilares também não vai ser tão útil assim. Por isso que a gente parte para outros exames também, né, que devem ser feitos em conjunto. O teste de GeneXpert, que é um teste molecular, ou chamado de teste rápido molecular, né, é um teste que avalia um material genético da Mycobacteria tuberculosis. Ela é específica para Mycobacteria tuberculosis. Bom, as coisas de vantagem dele é que é rápido, até em 2 horas você já consegue. Paciente sintomático respiratório, febre, perda de peso, sudorese noturna, tá com escarro, coleta, GeneXpert, em 2 horas positivo, você já pode iniciar aí o tratamento para tuberculose, né? Obviamente, aguardar também os outros exames gerais e pedir ali a cultura, tá? Ele avalia, outra coisa boa, que ele avalia além do gene, o material genético da micobactéria, ele analisa o gene que causa resistência à rifampicina. Então, além de te dar o diagnóstico, já te fala também se a rifampicina vai incluir dentro do tratamento, porque muitas vezes é resistente e você tem que usar outras alternativas. Uma talvez desvantagem que ele inclusive pode pegar material genético morto, então não serve para o acompanhamento do paciente, né? E também talvez não serve quando o paciente já teve tuberculose recentemente, né? E outra desvantagem também que talvez se você está suspeitando em tuberculose, mas o GeneXpert é negativo, com um PEVAR positivo, você pode estar em frente em outras possibilidades diagnósticas, porque o GeneXpert ele é só específico para Mycobacteria tuberculosis. Ele não diagnostica outras micobactérias, né, que seriam as não tuberculosas, como por exemplo a Kansasi, né, a Mycobacterium fortuitum abscessus. Então, ela pode ali levar, inclusive em provas, alguma pegadinha. Por exemplo, se você tem uma pesquisa de VAR, uma baciloscopia positiva, analisou bacilos, né, bacilos de tuberculose, e você faz o GeneXpert e o GeneXpert está negativo, pode ser uma dica para você pensar em uma noocardíase ou em uma micobactéria não tuberculosa, uma micobactéria atípica, tá bom? Qualquer que seja os casos, você está obrigado a solicitar culturas, tá? Tem que solicitar culturas para avaliar a sensibilidade, né, dos antituberculosos, né? Se a bactéria que você diagnosticou, a micobactéria, ela é sensível ou é resistente e você pode usar ou o esquema padrão ou algum esquema alternativo, tá bom? O ruim das culturas, a desvantagem, que ela demora 2 meses para fechar, para fazer aí o resultado final, mas isso não quer dizer que você não vai pedir, você vai ter que pedir sim,
tá bom? Existem outros casos, né, nos quais a gente usa, né, a histologia para quê? Para avaliar, às vezes, nos linfonodos, né, quando não tem não tem fortes sintomas respiratórios para coletar amostras, aí você faz uma biópsia e você manda para histologia, né, para histologia, tá bom? Imunohistoquímica. E aí, você avalia basicamente na histologia a presença aí dos granulomas. Quando o paciente é imunossuprimido, lembrar que não tem todos os fatores para poder formar o granuloma. Então, vai ter pouca formação de granuloma, mas vai ter vários bacilos positivos, né? No imunocompetente, o granuloma está bem formado e como tem um granuloma bem formado, estão células ativas, mas que nem muito, às vezes o VAR é negativo, tá bom? Mas a histologia serve também para o diagnóstico de alguns casos de tuberculose. O tratamento padrão, né, a gente usa o RIP, que é rifampicina, isoniazida, piracinamida e etambutol, também chamado nos guidelines como RHZE, tá bom? Que são as siglas aí de rifampicina, isoniazida, piracinamida e etambutol. A gente tem nas formas pulmonares um tratamento de uma fase, somando as duas fases de 6 meses, né? Tuberculose pulmonar se trata com 6 meses. Divididos em uma fase intensiva de 2 meses com as 4 drogas do RIP e faz uma fase de manutenção com 4 meses com apenas 2 drogas, rifampicina e isoniazida, beleza? Enquanto que para tuberculose do sistema nervoso central, meningite ou até tuberculose óssea ou de Poche, você tem um tempo maior de tratamento. Você trata por 12 meses, divididos em uma fase intensiva de 2 meses com RIP, 4 drogas, uma fase de manutenção por 10 meses, RI, rifampicina e isoniazida, por 10 meses. Uma dica importante é que todas as formas de tuberculose, a fase intensiva, ela sempre vai ser 2 meses. Pulmonar, óssea, sistema nervoso central, tuberculose linfonodal, né? E todas as outras formas de tuberculose, você faz essa fase intensiva 2 meses com as 4 drogas, beleza? Aqui o tratamento você dá por quilogramos, né, por peso do paciente. Então, uma dica, a maioria dos pacientes ou a população geral está nessa faixa, né, de 51 a 70 quilos. Então, a maioria de pacientes vai começar com 4 comprimidos, entre 51 a 70 quilogramas. E se o paciente é muito obeso, se ele tem sobrepeso, se é gordinho, mais que 70 quilos, você aumenta um comprimido, ou seja, 5 comprimidos por dia. Por outro lado, se o paciente é emagrecido, caquético, tem ali uma desnutrição, está entre 36 e 50 quilos, 3 comprimidos. E se já está muito emagrecido, caquético de fato, menos que 35 quilos, 2 comprimidos. Tá bom? Como isso é cobrado no INEP, né? E essa aí é uma questão quentinha, vocês devem ter estudado já nos simulados, né? Das provas anteriores, essa caiu esse ano 2025.1. Um homem de 40 anos vai para uma unidade de saúde que tem sintomas importantes. Tosse produtiva há 3 meses, associada a febre vespertina e perda de peso. Sinais já patognomônicos, características cardinais, né? Que a gente poderia suspeitar em tuberculose. Ele nunca teve tuberculose antes e na UBS é realizado, né, bem pensado a suspeita diagnóstica, o teste rápido molecular que veio com um resultado positivo e além de ser positivo, também resistente à rifampicina. Diante disso, esse paciente é encaminhado para o ambulatório de referência de tuberculose do município. Nessa situação, a conduta médica baseada no resultado do teste rápido molecular vamos aqui, quando aqui basicamente está cobrando uma situação de encaminhamento a um nível de maior complexidade, porque de fato na UBS você não vai iniciar o tratamento para uma tuberculose resistente. Então, o encaminhamento está adequado, tá bom? Quando tem uma suspeita de tuberculose resistente, ou quando já tem diagnóstico por TRM, você tem que encaminhar. Então, o fato de ter encaminhado é correto. Então, vamos ver os enunciados. Inadequado. Não é inadequado. Tem que encaminhar mesmo, né? E aqui já a gente mata esse enunciado. B. Adequado, sendo desnecessário aguardar a baciloscopia no escarro, o encaminhamento do paciente deve ser cancelado. Não deve ser cancelado, tem que ir, tá bom? C. Adequado, sendo desnecessário
aguardar a baciloscopia? Sim, porque sabemos que a sensibilidade da baciloscopia está entre 60%, então é baixa. E temos um teste molecular positivo, então não adianta esperar uma baciloscopia. O encaminhamento do paciente deve ser mantido? Sim, deve ser mantido. Já falei, tuberculose resistente tem que encaminhar e deve ser feito um novo TRM, lenta, cultura e teste de sensibilidade, que falei no fluxograma dos exames diagnósticos. Então, até agora, C é a melhor e D, inadequada, não, porque a gente já falou, é adequado encaminhar. Então, aqui, o diagnóstico, quer dizer, o enunciado final é sim, tem que ser encaminhado independentemente de aguardar a baciloscopia e pedir a cultura com teste de sensibilidade. Passamos para outro tema também importante, né? Não só na parte de clínica, de infectologia, sino também muitas vezes cai na preventiva, muitas vezes cai também na GO, né? Na pediatria também pode cair, né? Então, é importante saber. Em adultos, então, a gente tem a sífilis classificada com seus estadios, né? Sífilis primária, secundária, sífilis terciária e um outro capítulo que seria a neurosífilis, tá? Mas aqui não vamos nos aprofundar porque um pouco mais de atenção especializada. É importante saber, dificilmente é diagnosticado uma neurosífilis em atenção primária, pode ser sim levantada uma suspeita, mas o mais importante do que saber muito sobre neurosífilis é saber essas formas de sífilis que podem cair sim na prova e no contexto de atenção primária. Então, sífilis primária é aquela sífilis clássica, né? Lesão ulcerada, né? Pode ser no pênis, pode ser na boca, né? Na vagina, na região ali perianal, né? Ou perineal, na verdade, genital. Uma úlcera que tem bordas infiltradas, né? Que tem um fundo limpo, olha só, tá limpinho o fundo, né? Fundo limpo e elas não doem, indolor, né? Que resolve sozinha entre 1 a 8 semanas. Esse paciente geralmente, quando é curioso com seu corpo, vê que está tendo alguma alteração, ele vai procurar atenção, né? Mas muitas vezes, se não está doendo, o paciente não está nem aí, nem procura, e de fato pode ser formas que esteja transmitindo para outras, principalmente para as parcerias desse paciente, a sífilis, tá bom? Então, sífilis primária, lesão ulcerada. Sífilis secundária, aquele exantema maculopapular que é descamativo, e principalmente nas mãos e também nos pés, né? Nas plantas dos pés. E aí, em outros lugares do corpo também, ela respeita um pouco a região facial, mas você pode encontrar esse exantema na região do tórax, no abdômen também, tá bom? Então, fala para seu paciente com suspeita de sífilis, né, ou com o teste, com o exame, muitas vezes o paciente já pode ir, né, pode cair na prova. Geralmente, uma conduta interessante na prática é pedir para o paciente fazer, né, assim, mostrar a palma das mãos para poder avaliar esse exantema e essas lesões descamativas, tá bom? Então, sífilis secundária, exantema maculopapular descamativo, tá bom? Sífilis terciária, lembrando que sífilis terciária não é neurosífilis, tá? A neurosífilis pode acontecer em qualquer estadio da sífilis, mas que a sífilis terciária, ela pode, aquela famosa goma sifilítica, né? Que pode afetar qualquer órgão, qualquer sistema, né? E que ela é diagnosticada, a maioria das vezes, com biópsia do tecido, tá? Também é uma sífilis um pouco mais de atenção especializada, né, de maior complexidade, mas aí vocês têm que lembrar da primária e da secundária. Existe outra forma também de classificar a sífilis através da latência, né? Temos uma latência, uma sífilis latente precoce, a sífilis latente tardia. Precoce quando? Quando ela aconteceu em até 1 ano, e geralmente os VDRL são altos. Já uma sífilis latente tardia, quando aconteceu um contato há mais de 1 ano, né? Ou quando até não se sabe quando aconteceu de tanto tempo que passou, né? Os VDRL geralmente são baixos e é importante que todo BDRL, se você tem na prova aí um caso de um paciente com BDRL reagente que nunca tratou, um BDRL positivo, você teria que fazer tratamento desse paciente, tá bom? E em relação aos testes, a gente faz o diagnóstico usando testes treponêmicos e não treponêmicos. Os testes treponêmicos, eles são testes que vão identificar ali a bactéria, né? A espiroqueta, que é a sífilis, né? O treponema.
E aí tem vários testes treponêmicos, que são os mais comuns, FTA-ABS, né? Que tem aí o TPHA, a sorologia, que é mais comum, e o teste rápido, tá bom? O teste rápido e a sorologia são os mais comuns que se usam na atenção primária. Então, eles, se são positivos no primo diagnóstico, você não tem por que pedir mais, porque eles sempre vão vir positivos. Eles, uma vez que positivaram, uma vez que teve sífilis, sempre vai vir positivos. E essa é uma grande confusão. Um teste treponêmico, depois de uma infecção antiga, nunca mais serve para um novo diagnóstico, tá bom? Porque ele vai se manter positivo sempre. Por outro lado, a gente tem os não treponêmicos, que é o VDRL e o RPR, tá bom? Eles servem também para poder fazer avaliação da cura do paciente. Então, ele vem ali em alíquotas, né? Ele vem ali 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 32, 1 para 64, né? E assim por diante. A gente faz as avaliações de cura para ver se a diluição está caindo, né? Se de 1 para 32 caiu para 1 para 4, beleza, tá dando certo, tá bom? E aí a gente pede a cada 3 meses para fazer esse acompanhamento da cura, né? Aqui a gente tem essa diagramação, né, que o teste treponêmico ele vai se manter positivo ao longo da vida e o não treponêmico ele pode, por exemplo, ser positivo, né, no início do diagnóstico, depois a gente faz o controle a 3 meses e ele já está diminuindo, 3 meses mais também já está diminuindo, depois a gente vê que já ele desaparece, né, o ideal é ele ficar na hora agente ou no mínimo, ou no máximo, quer dizer, uma cicatriz sorológica de 1 para 1, tá bom? Em relação ao tratamento, a gente faz o tratamento guiado nessa classificação, né, da latência da sífilis. Existe essa classificação de precoce e de formas tardias. Então, uma coisa importante é saber que o tratamento continua sendo desde há muito tempo, né, desde 1980, né, a penicilina. A treponema é uma espiroqueta, né, que não teve resistência até agora e tomara que não continue tendo resistência à penicilina. Então, continua sendo a terapia padrão. Dentro da classificação, então, para o tratamento, as formas precoces primária, secundária e latente precoce, ou seja, nesse lapso de até 1 ano, vamos chamar de formas precoces. Já as formas tardias serão aquela mais de 1 ano, latente tardia ou sífilis terciária. Geralmente também o paciente não sabe o tempo, então ele não sabe quando se contaminou, a gente já pode contar, mas que sabe que é mais de 1 ano, a gente pode contar como latente tardia, tá bom? Então, por que essa classificação? Porque o tratamento vem baseado nisso. As formas precoces, doses única de penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades. No SUS, a gente tem 1.200.000. Então, vai ser uma ampola em cada nádica, doses única, tá bom? Se o paciente tem alergia à doxiciclina, à penicilina, a alternativa é doxi entre 15 a 21 dias, né? E para as formas tardias, a gente usa o tratamento também com penicilina benzatínica, só que vai durar 3 semanas, ou seja, 2.400.000 cada semana por 3 semanas, somando uma dose total de 7.200.000 unidades, tá bom? Aí seria 2 ampolas de 1.200, uma em cada nádiga, semanalmente por 3 semanas. 1 semana, 2, 3 semanas. Se o paciente tem alergia, aí podemos usar doxiciclina, né, por 30 dias. Como cai isso no INEP? A gente tem um caso de uma mulher de 28 anos de idade, profissional do sexo, né, um fator de risco, vai a uma consulta com médico de família e comunidade buscando orientações para a prevenção de infecções de sexualmente transmissíveis, né? Ela refere manter a atividade sexual com preservativo sempre que possível, mas teve uma última relação sem preservativo há 1 semana. Ela não apresentou alterações no exame físico, não tem nada, né, nem alergia a medicamentos, e realizou testes para infecções sexualmente transmissíveis há 5 meses, e há 5 meses todas eram negativas. Foi solicitado testes agora por essa situação de não uso de preservativo, com teste rápido para sífilis com resultado reagente e para HIV com resultado não reagente. Então temos um teste treponêmico que foi
positivo, lembrando que ela fez há 5 meses, ou seja, menos de um ano, estava negativo. Então, temos primo diagnóstico, primo infecção de sífilis, tá bom? Vamos ver os enunciados. Solicitar VDRL trimestralmente para controle de cura. Sim, trimestralmente. Tratar a parceria, solicitar função hepática, repetir teste para HIV em 30 dias e anualmente para sífilis. Oferecer cirurgias, notificar, realizar aconselhamento pós-teste e iniciar tratamento por 3 semanas. Não, né? 3 semanas é para uma sífilis tardia. E aí, em 5 meses, menos de um ano, ela não teve contatos, né? Não teve positividade. Então, descartamos esse enunciado. Enunciado B. Repetir teste rápido de sífilis mensalmente para controle de cura. Não, né? O teste rápido não se repete. Se ele é positivo, ele é positivo. E sempre vai se manter positivo. E aqui também o tratamento por 3 semanas já tínhamos descartado aqui, né? Solicitar a VDRL para confirmação? Sim, beleza. E trimestralmente para o controle, também bom. Repetir o teste rápido para HIV em 30 dias, oferecer para outras ISTs, né, aconselhamento pós-teste, notificar e uso de 2.400.000 de penicilina dose única. Até agora, o melhor enunciado fala certinho. Provavelmente seja isso. E outro, repetir o teste rápido, não se repete o teste rápido. Então, sim, de fato, o enunciado C é o correto, tá bom? Agora sim, um tema clássico que eu gosto também de falar também na revisão dos raios-x. Por quê? Porque o Brasil é um país de doenças tropicais, de doenças icterofebris. Então você tem que saber pelo menos o fluxograma de como chegar na suspeita, tá bom? E isso que eu gosto de trazer esse fluxograma aqui, criado por nós, para poder identificar pelo menos qual que seria diagnóstico diferencial diante de um paciente ou de um caso clínico com febre e icterícia, tá bom? A gente avalia ali as bilirrubinas. Por quê? Porque está com icterícia. A gente tem que ver as bilirrubinas. Se o paciente tem bilirrubinas indiretas aumentadas, as bilirrubinas indiretas aumentadas, junto com um quadro de febre. Bilirrubina indireta, geralmente por hemólisis. Hemólisis, né, relacionado a baixa quantidade de hemácias. Então, isso clinicamente anemia. Como que a gente vê anemia laboratorial e clínico? Laboratorial, já falei, baixa hemoglobina. E clínico, paciente descorado, né? O paciente está pálido, o paciente está branco. Pálido, quer dizer, pálido, descorado, com febre, bilirrubina indireta aumentada. E o paciente foi para uma área de risco, Amazônia, foi em viagem para a África, é muito, muito provável que seja ou que o caso esteja querendo falar sobre malária, tá bom? Lembrando que áreas de risco no Brasil é basicamente o norte do Brasil, onde tem a Amazônia brasileira, tá bom? Outro fator de risco também é viagem a lugares endêmicos como a África, tá bom? A malária, ela é causada pelo Plasmodium, né? Plasmodium, que é um parasita, e ele tem diversas espécies, né? Aqui no Brasil, o mais comum é Plasmodium vivax, tá bom? Plasmodium vivax, que não é tão letal quanto o Plasmodium falciparum, que é próprio da África. Mas tem alguns casos circulando de falciparum no Brasil, e quando a pessoa viajou para a África e voltou para o Brasil, provavelmente seja falciparum, né? Ele pode apresentar sangramentos, né? Ele pode apresentar quadros graves, né? Alteração de nível de consciência no sistema nervoso central. Então, malária vivax no Brasil, mais leve que malária Plasmodium falciparum, né? Que é proveniente do continente africano, tá bom? Por outro lado, se temos um paciente com bilirrubinas diretas aumentadas, a gente vai avaliar as transaminases, né? A possível alteração hepática. Então, se temos transaminases ali que não estão normal, mas também que não estão estouradas entre 100 a 300, a gente vai pensar em um diagnóstico, né? A gente vai classificar aquelas que têm uma aumento discreto com aquelas que têm um aumento grande, mais que 1.000, né? Se tem um aumento discreto junto com alteração da função renal, né, que tem um potássio mais baixo
e tem um CPK aumentado, a gente estaria falando sim da leptospira, tá? Leptospirose é um diagnóstico diferencial das icterícias febris, principalmente com bilirrubina direta aumentada e transaminases discretamente aumentadas, mas que com alteração da função renal, classicamente hipocalêmica, ou seja, potássio baixo e com CPK aumentado, tá bom? Por outro lado, então, aquela classificação quando tem uma transaminasas muito aumentadas, tem estouradas, mais do que 1000, hepatite fulminante ali, né? E tem também uma alteração ali do sistema nervoso central, rebaixamento de um nível de consciência, alteração do coágulo, plaquetopenia, alteração renal, né? E o paciente geralmente começou o quadro, melhorou e depois piorou. Aí a gente pensa assim na febre amarela, que a gente teve vários casos aqui, inclusive surto em 2017 e 2018, e alguns casos no começo do ano e no final do ano passado. Tá? Então, febre amarela, aí um diagnóstico diferencial, transaminasas muito aumentadas, bilirrubina direta aumentada e esse outro acometimento sistêmico, tá bom? Quando não tem um acometimento sistêmico com transaminasas aumentadas, bilirrubina diretas aumentadas, tem só sintomas do trato gastrointestinal, a gente ali pensa nas hepatites virais, né, B, C ou até hepatite A, tá bom? Como isso pode cair, né, nas provas do Revalida INEP, aqui a gente viu em 2023 um homem de 50 anos que vai no ambulatório que relata 3 dias de febre icterícia, síndrome icterofebril. Ele mora em área urbana, com falta de saneamento básico e nega viagens recentes. Além de febre e de icterícia, apresenta náuseas, eritema conjuntival, bilateral e dor muscular, especialmente em panturrilhas. Então, tem febre, icterícia, náuseas, eritema conjuntival, né, dor muscular e a dor especialmente em panturrilhas. Beleza, isso já me faz pensar num diagnóstico. Nos laboratoriais tem leucocitose com neutrofilia, então é bacteriano provavelmente, né? Apresenta os seguintes resultados de potássio 3, valor de referência de 3,5, então hipocalemia. Creatinina aumentada, 1,8. Bilirrubinas aumentadas também de 24, tá bom? 24. Transaminasas discretamente aumentadas, né? 98, 102, tá? Não são muito altos, não são uma hepatite fulminante. A partir dessas informações, é correto afirmar que hipóteses pertinentes para o caso apresentado em investigação complementar são dengue. Não, geralmente dengue não causa a leucocitose e não é o quadro, né, clássico de dor retroorbitário, de febre, de exantema, né? Então, dengue não é. Hepatites por vírus B, já falei, com hepatites virais, a gente vê transaminasas mais do que 1000, né? Ou pelo menos valores super altos, 800, 700, né? Agora, transaminase de 102, não também, né? E hepatite não causaria também leucocitoses. Leptospira que é a melhor das opções, já pensei no diagnóstico clínico com essa dor na panturrilha, com febre, icterícia e eritema conjuntival, né? Leptospira, então, sim, outros, e o dentro do laboratorial, leucocitose, sim, porque é uma bactéria, né? Leptospira é a única bactéria dessas alternativas aí que pode causar leucocitose. Além disso, tem potássio baixo, característico da leptospira, como falei anteriormente. Alteração da creatinina, da função renal, né? E as transaminasas não estão muito aumentadas. E por último, febre amarela, não, né? Teria que ter mais acometimento, rebaixamento do nível de consciência, aquele período de remissão de 24 horas, né? E aí mais acometimento principalmente das transaminases, as transaminases estouradas, nesse caso 98, 100, não é muito aumentado. Então, sim, de fato, aqui a alternativa correta seja a leptospira. Chegando ao final da aula, falando sobre as arboviroses, que em alguns casos também formam parte do diagnóstico diferencial dos síndromes icterofebris, tá bom? E aqui falando, inclusive, hemorrágicos por causa da dengue. A dengue, né, é causada ali por vírus da dengue, que são 4 vírus, em definitiva, né, e que eles são transmitidos através do mosquito Aedes aegypti, né? Então, é uma doença transmitida por vetores. E ela, assim, não vou falar muito a profundidade dela, senão o que realmente você precisa saber, a classificação dela, né? E aqui vou tentar fazer de um jeito mais dinâmico. Então, a gente classifica em
em 4 grupos, grupo A, B, C e D. Grupo A, aquele mais tranquilão, tá bom? Aquele jovem, menos que 65 anos, não tem doenças, não tem comorbidades, se a mulher não está gestando, prova do laço está negativa, não tem risco social. E aqui uma dica, um macete, que o paciente vai andando. O paciente anda, vai para a tua consulta, vai para o pronto-socorro, vai para a UBS, o paciente é ativo ainda, né? É jovem, não tem comorbidade, não está gestando. Ele é um paciente classificado no grupo A. Agora, olha a diferença no grupo B, como fica mais fácil. Paciente B. Grupo B tem comorbidades clínicas, então a B das comorbidades já te faz pensar que o paciente grupo B. Além disso, o paciente tem mais que 65 anos, se a mulher está gestante, faz parte do grupo B, prova do laço já é positiva e já tem uma plaquetopenia importante, menos que 100 mil, né? Aí o paciente é classificado como grupo B de comorbidades clínicas. Então, A, o paciente vai andando, tranquilo, jovem, B, já um pouquinho mais idoso, comorbidades clínicas, tá bom? Grupo C. Grupo C já é um paciente que tem alterações importantes, né? E aqui a gente classifica um paciente no grupo C pelo quadro clínico. Então, tem aquela mnemotecnia bem bonitinha que chama Silva 3H, né? Silva HHH. Por quê? Silva, né? Temos ali S de sangramento de mucosas, principalmente gengivas, e de irritabilidade, o paciente tem algum acometimento neurológico. L, Silva, né? De líquidos acumulados, né? Então, derrames cavitários, derrame pleural, ascite, tá bom? V, de vômitos persistentes. A, de dor abdominal, né? O paciente tem dor abdominal intenso, é a principal sinal de alarme do grupo C, ou pelo menos que eu já vi. E as 3H, hipotensão, hepatomegalia e hematócrito aumentado. Se o paciente apresenta alguma dessas classificações, o paciente vai para o grupo C, tá bom? E no grupo D já é aquele paciente com deterioração clínica, né? O paciente está deteriorado, o paciente está mal, está com hipotensão, está com taquicardia, está chocado, né? Tem um sangramento grave, está urinando pouco, o paciente já é classificado no grupo D. D de deteriorização clínica, tá bom? Pensa nisso. E aqui as condutas. O tratamento. O que se faz com o paciente com grupo A? Grupo A vai para casa, vai andando, né? Lembra disso. E aí você faz uma hidratação de 60 a 80 ml por quilo por dia, ou seja, um paciente basal vai tomar ali 5, 6 litros, né? Sendo que a explicação, 1/3 vai ser soro de reidratação ocular pela quantidade de eletrólitos que ele aporta, tá bom? E esse paciente você vai pedir para retornar, para reavaliar, né? No primeiro dia depois de passar a febre ou no 5º dia da doença, tá bom? Esse no grupo A. No grupo B, e eu já vou falar um pouco sobre as condutas do grupo A. No grupo B, né, o paciente com comorbidades, pressão arterial alta, né, já consolida um paciente do grupo B, né? E aí você vai hidratar no pronto-socorro por via oral e vai coletar um hematócrito, né? E aí, se o hematócrito estiver ok, se estiver normal, o paciente vai para casa, né? Faz o fluxograma do grupo A e você pede para avaliar em 24 ou no máximo 48 horas. Então, se o paciente está com hematócrito normal, vai para casa, aqui basicamente se comporta com o fluxograma do grupo A, por isso que eu coloquei essas condutas que vai ser em conjunto, tanto A como B, né? E aí você faz sintomáticos, né? Porque a dengue causa muita dor, né? Faz antieméticos se tiver ou apresentar vômitos, né? Você faz também antipruritiginosos se o exantema estiver se estiver coçando, né? Se estiver pruriginoso, você faz ali antihistamínicos, antipruritiginosos. E lembra-se, se o paciente tem dor de cabeça, você não vai dar AINES, né? Você pode usar ali ou dipirona ou paracetamol, né? E falar sobre as sinais de alarme. Se o paciente apresenta, você tem que falar que se ele apresentar aquela sinais de alarme do Silva 3H,
ele tem que voltar imediatamente. Já no grupo B, quando o hematócrito está alterado, ou seja, em mulheres, em mulheres com um hematócrito mais do que 44%, em homens mais do que 50%, ou o paciente não tem tolerância de via oral, recusa da ingesta por via oral, ou tem alguma comorbidade que está descompensada, uma diabetes lei com glicemia mais do que 200, né? O paciente tem risco social, um morador de área livre que não tem como voltar para reavaliar, você faz ali, sim, uma hidratação endovenosa, tá bom? Ou, em alguns casos, se tolerar por via oral, de 40 ml por quilo em 4 horas. Se o paciente não melhora com isso, já é um paciente do grupo C. E quem que vai diretamente no grupo C é aquele paciente com as sinais de alarme, de Silva 3H, tá bom? E aí você tem que internar o paciente por pelo menos 48 horas e fazer uma hidratação boa, tá bom? Uma expansão bulímica boa, de 10 ml por quilo. Você pode fazer uma vez, né, 2 vezes, inclusive até 3 vezes caso o hematócrito não melhorar. Se você fez 1, 2 vezes e o hematócrito melhorou, você faz uma fase de manutenção de 25 ml por quilo as 6 primeiras horas e depois as 8 horas posteriores, tá bom? Mas se não melhorou, com essa primeira hidratação, você faz mais uma expansão, em total 3, de 10 ml por quilo, tá bom? Se não melhorou com isso, aí o paciente vai para o grupo 4. E existem umas peculiaridades entre o grupo C e o grupo 4 que você tem que lembrar. Já no grupo C e 4, existem exames que são obrigatórios de pedir. Lembra que no grupo A e no grupo B você não pede um hemograma geral, você pede só um hematócrito. Já no grupo C e D tem que pedir um hemograma completo, assim como outros exames, como provas de função hepática para avaliar ali a albumina, né, para avaliar também o parênquima hepático TG ou TGP. Testes para o diagnóstico são obrigatórios no grupo C e no grupo D. No grupo A, no grupo B, não precisa pedir, né? Ali, na verdade, não é mandatório. Mas no grupo C e no grupo D, você tem que pedir sim ou sim os testes diagnósticos. Nesse caso, principalmente sorologia, porque aí já vai estar aumentado o tempo, né? Ou passado o tempo de pedir NS1, tá bom? Então, sorologia ou até PCR, que é menos assim comum, é mais difícil de poder fazer, mas em sorologia estão amplamente disponíveis, tá bom? Também o manual indica pedir um exame de imagem para avaliar os derrames, né? Um derrame pleural. Então pede um raio-x, né, com uma posição de Lawler, né? Uma posição de Lawler é uma posição de cúbito lateral para avaliar justamente com a gravidade a queda dos líquidos ali na região pleural, tá bom? Um ultrassom de abdômen para avaliar a CIT. Então, essas características são indicativas no grupo C e no grupo D de solicitar. Já quando o paciente cai no grupo D, quando não melhorou com a conduta do grupo C, ou quando o paciente já está chocado e ele vai diretamente para o grupo D, você pode fazer uma expansão um pouquinho mais forte, né, que o C, então 20 ml por quilo em 20 minutos. Você pode fazer isso por 3 vezes. Lembrar que no grupo D, o paciente está com choque misto, né? Um choque distributivo e um choque hemorrágico. O paciente tem que ser conduzido em UTI sim ou sim. Se o paciente melhorar com essa primeira expansão de 20 ml, beleza, aí você vai para a fase de manutenção, que seria igual à fase C, né, de manutenção, 25 ml por quilo em as 6 primeiras horas e 25 nas 8 primeiras horas, das 8 horas posteriores. Caso o paciente não melhorar, você pode usar ali expansores ali como albumina ou inclusive droga vasoativa para melhorar esse choque, tá bom? Umas coisas gerais, né, todos os grupos da dengue, dengue notificação compulsória, tem que entregar caderneta de acompanhamento da dengue, ativar o agente de combate de endemias ou agente comunitário em saúde, atuar nos criadouros e recomendar o uso de repelente e roupas compridas, tá bom? Chikungunya. Chikungunya é conhecida, né, como a doença quebra-joelhos, né, causada também por um vetor. O chikungunya, ele é também conhecido como uma dengue mais branda.
e o que caracteriza ela é principalmente a dor articular, mas ela pode apresentar também febre, né, que dura menos do que 10 dias, um raio maculopapular também, só que ele não é pruriginoso, e linfadenopatia cervical. Mas o que tem que lembrar, assim, uma campainha importante para pensar em chikungunya, aquilo que já falei, dor articular. No caso, poliartralgia bem precoce, entre o segundo e quinto dia. Ela pode acometer grandes e pequenas articulações, principalmente joelho, né? E pequenas também, como as articulações interfalángicas. Apresenta tenossinovite e edema periarticular. Isso é clássico quando está em suspeita de chikungunya, tá bom? Outra característica é que a chikungunya deixa uma dor sequelar. E quando você fala de um caso suspeito, quando tem febre mais do que 38 graus, com menos de 14 dias e com artrite ou artralgia de origem não conhecida, né? Sem outra causa aparente, né? E aí, dentro dos exames laboratoriais, né, para o diagnóstico você pede PCR para chikungunya ou sorologias IgG e IgM, tá bom? Outros exames que você pode pedir que ajudam no caso de chikungunya, porque é uma doença articular, então inflamatória, você pede VHS para olhar a inflamação, PCR, ou seja, proteína C reativa, tá bom? Pode apresentar uma trombocitopenia leve, não tanto quanto a dengue, e uma hepatite branda, nem chega a valores muito altos, tá bom? Então, são características da chikungunya aí, tá bom? Em relação ao tratamento, ela pode existir uma fase aguda, subaguda e crônica. Na fase aguda, você pensa num quadro agudo quando ela tem até 3 semanas, tá? Você faz analgésico simples de pirona, né? Paracetamol. Você pode usar derivados de opioides e, de novo, igual da dengue, você não usa AINES no começo, tá bom? Você não está indicado usar numa fase aguda e o corticoide pode causar um efeito rebote aí, tá bom? No grupo da fase subaguda, entre 3 a 8 semanas, você já passou o período ali viral, né, da replicação viral, está numa fase mais tranquila, assim, do clearance do vírus da chikungunya, e aí você pode usar AINES, mas nessa fase sim é mais comum o uso de corticoide, e se a dor ainda é refratária, pode usar tricíclicos, gabapentina, pregabalina, né, até derivados de opioides, tramadol, por exemplo. Já na fase crônica, com mais de 8 semanas, né, aí 2 meses de evolução, você pode usar já hidroxicloroquina como um fator ali anti-inflamatório, né? Pode usar fármacos modificadores de doença que se usam geralmente na reumatologia, como MTX, sulfasalazina, né? Em caso de refratariedade, ou usar aqueles que você já usou ou que poderia usar na subaguda, como tricíclicos, gabapentina, corticoides. Nas fases crônicas, você tem indicação de encaminhar para reumatologista para poder manejar essa dor, tá bom? Última arbovirose, né, a Zika, né, Zika, ela causa sintomas em 20% dos casos. 80% passa desapercebido, assintomático, mas os 20% pode apresentar sintomas que são febre baixa, né, exantema maculopapular pruriginoso, como a dengue, como a chikungunya, pode causar artralgia, mialgia e linfadenopatia, tá? O que te chama atenção para pensar em Zika, desculpa, é aquilo que não estava nem na dengue, nem na chikungunya. Então, conjuntivite. Se a gente está com febre, dor articular e tem conjuntivite, olha que não estou falando de dor retrocular, é conjuntivite, tá bom? Ali, provavelmente seja ali uma suspeita de Zika, tá? Se o paciente, se também tem ali um relato de microcefalia, né? Lembrando que a Zika pode ser de transmissão vertical, né? Principalmente nesses casos de microcefalia, quando um exame da avaliação fetal existe microcefalia, pode pensar também no diagnóstico de Zika. E ela tem neurotropismo. Neurotropismo, ou seja, que ela pode afetar ali ao sistema nervoso central, né, causando encefalite, causando isquemia cerebral, ou também ser um trigger para a apresentação de Guillain-Barré. Bom, o manejo, como é que se faz com a Zika, nos 20% dos casos? Primeiro, o diagnóstico através só de PCR, ou seja, um teste molecular
para ver a presença da replicação do vírus Zika, né? E sorologias no líquor, lembra que é neurotrópico, então pede a avaliação do líquor. Tratamento, só suporte, analgesia, hidratação, né, o que precisar, e ela é de notificação compulsória. Então, diante da prova, a diferença das outras arboviroses, da Zika, né, é a conjuntivite, a microcefalia e o neurotropismo. Como caiu isso no INEP, então, das arboviroses de maneira geral, numa unidade de polo indígena, onde até o momento não havia notificação de casos autóctones de arbovirose. Um agente de combate a endemias, olha que a questão mesmo já te fala, conduziu para atendimento médico um homem de 38 anos hipertenso. Olha, ele tem menos que 65 anos, mas ele é jovem, né? Ele tem menos de 65 anos, mas ele é hipertenso. Então, se for dengue, já seria um grupo B. Febre, dores no corpo, cefaleia, ageúsia, havia 5 dias. Esse homem está com pressão arterial normal, né? Frequência cardíaca também normal, frequência respiratória boa, né? A prova do braço resultou positiva, tá bom? Não está fazendo pensar num diagnóstico de dengue, não tem conjuntivite, então afastaria Zika, não tem também dor no corpo, mas não especifica se é mialgia ou artralgia, já que se falaria artralgia, pensaria mais na chikungunya, né? Mas enfim, nesse caso, a hipótese diagnóstica e a conduta a ser realizada são respectivamente COVID-19, né, talvez pela agiúcia, solicitar teste PCR e iniciar antibiótico? Não, gente, pelo amor de Deus, COVID, quadro viral, não dá antibiótico, tá bom? Então, fica descartado esse enunciado. B, chikungunya. Chikungunya, o diagnóstico chikungunya, prescrever analgésico e anti-inflamatório, a gente falou que não usa AINE, né? Avaliar o uso de corticoide e notificar imediatamente. Então, não usa AINE, tá bom? Zika, também fica descartado chikungunya, né? Até porque clinicamente não parece muito uma artralgia. Zika, iniciar sintomáticos e orientar o agente contra buscar todas as gestantes para que possam ser feitas essas medidas de prevenção à microcefalia. Olha, a conduta é boa, né? Procurar as gestantes, que são mais fator de risco, mas assim, o quadro, ele tem um teste do laço positivo, não tem conjuntivite, não tem sinais de alteração de sistema nervoso central como neurotropismo, né? E não é mulher. Então, eu acho que Zika fica menos lá embaixo, né, do diagnóstico. E dengue, sim, clássico de dengue, até porque a prova do laço é positiva, né? Atribuímos a pensar numa dengue do grupo B por ter hipertensão, né? Então, iniciar a hidratação bem, sim. Solicitar hemograma, sim, hematócrito, para ver o hematócrito, alertar o agente de combate a que reforce as medidas individuais e coletivas de controle de mosquito. Sim, então a resposta mais correta aqui é a letra D, dengue, tá bom? Pessoal, isso foi a revisão da clínica médica da parte de infectologia, mas tem mais, fica aqui com a gente que a doutora Gabriela vai trazer a revisão das outras áreas da clínica médica, tá bom? Forte abraço, bons estudos, boa prova, vamos para cima com essa revalidação. Vamos lá, revalidandos, dando continuidade aqui na parte de raio-x da banca, parte de clínica médica. Meu nome é Gabriela Devens e a gente vai continuar aqui falando um pouquinho sobre hipertensão arterial, tanto no contexto ambulatorial quanto de emergência, parte de arritmia e sobre neurologia a gente vai falar um pouquinho sobre cefaleia. Todos temas quentíssimos aí pra gente dar uma revisada. Vamos começar então sobre hipertensão arterial. Questão super recente aí do Revalida, caiu agora em 2025, uma mulher de 57 anos com diagnóstico de diabetes mellitus há 10 anos e uso regular de metformina e glicazida. Compareceu à consulta na unidade básica de saúde. Durante a consulta, a pressão arterial média, aferida 3 medições consecutivas com intervalos de 1 minuto, foi de 154/94. Vamos pausar aqui? Por quê? Aqui, a questão do Revalida, gente, já deu para vocês como que nós fazemos o diagnóstico de hipertensão arterial na consulta. Como que é necessário? Então, a gente precisa aqui de fazer 3 aferições, tá certo? Durante a consulta, com um intervalo mínimo de 1 minuto entre as aferições. Aí a gente faz essas 3 aferições e pegamos uma média dessas 3 aferições. Então, pode ser que a primeira aferição venha 160 de sistólica, a segunda 150 e a terceira 130.
E aí, a gente tem o diagnóstico de hipertensão, a gente soma essas três e faz uma média. E aí, na média, a gente chega a uma pressão de maior do que 140 por 90. E aí, a gente consegue fazer o diagnóstico de hipertensão, tá certo? Ou seja, não é uma medida só na consulta para a gente conseguir fazer o diagnóstico de hipertensão. E aí, ainda ele segue. Ao revisar o prontuário, o médico observa que nas últimas 3 consultas, os níveis pressóricos registrados estavam acima de 140 por 90. Por que ele disse isso? Porque nós precisamos de aferições acima de 140 por 90 em pelo menos 2 momentos diferentes, ou seja, 2 consultas diferentes com essas médias pressóricas acima de 140 por 90 para a gente fechar o diagnóstico de hipertensão arterial, tá certo? Ou seja, não é uma medida só, em uma consulta só, que a gente fecha o diagnóstico de hipertensão. Então, até aqui, a questão falou para vocês que nós temos o diagnóstico já fechado de hipertensão arterial nessa paciente. Além disso, o médico verifica no exame prévio albuminúria, ou seja, uma albumina de 150 mg por grama de creatinina. De acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial e com base nesse quadro clínico, a conduta terapêutica inicial adequada para o tratamento de hipertensão é. Então, ele quer saber o que nós vamos prescrever para essa paciente, tá certo? Dando início, então, à nossa revisão, a gente tem que lembrar das metas pressóricas. Primeiro ponto, o diagnóstico de hipertensão arterial pela diretriz brasileira ainda continua sendo acima de 140 por 90, tá certo? Então, vamos ter esse valor em mente. Hipertensão arterial é uma pressão acima de 140 por 90. E isso caracteriza o estágio 1, tá certo? E aí, a gente voltando um pouquinho, aqui o pré-hipertenso, então, é um paciente que tem uma pressão de 13 por 8. Então, 13 por 8 é o pré-hipertenso, estágio 1, 140 por 90, estágio 2, 160 por 100 e estágio 3, acima de 180 por 110, tá certo? A gente precisa de uma pressão ou da outra, então é a sistólica e ou a diastólica nesses níveis para a gente conseguir caracterizar o estágio da hipertensão, tá certo? E aí, gente, a gente tem que aqui poder fazer uma classificação do paciente. Então, primeiro a gente pega quanto que está ficando a pressão do paciente e depois nós vamos avaliar os fatores de risco para poder conseguir classificar esse paciente entre alto, moderado ou baixo risco, tá certo? E aí, então, nós fechamos o diagnóstico de hipertensão arterial, ou seja, uma pressão acima de 140 por 90, a gente classifica esse paciente em que estágio que ele está, e agora nós vamos avaliar se esse paciente tem fator de risco para conseguir classificar ele de acordo com o seu risco. E aí, quais são esses fatores de risco? Nós temos que lembrar de obesidade, nós temos que pensar em tabagismo, e aí nós vamos ver quantos fatores de risco esse paciente tem. Além disso, nós temos que pesquisar lesão de órgão-alvo. O que é lesão de órgão-alvo? É algum órgão que sofreu por conta dessa pressão alta ao longo de muito tempo. Então, por exemplo, retinopatia por conta de hipertensão, nefropatia hipertensiva. Às vezes o paciente ele já tem uma hipertrofia no coração, uma hipertrofia concêntrica por conta de hipertensão. Isso por si só é lesão de órgão-alvo, algum órgão que sofreu por conta de pressão alta há muito tempo. Além disso, se o paciente ele tem, então, lesão de órgão-alvo, se ele tem doença renal crônica em estágio 3, diabetes ou doença cardiovascular, isso por si só, ele já é alto risco, independente da pressão dele. Mesmo que ele seja pré-hipertenso, ele tem uma pressão de 13 por 8, se ele tem lesão de órgão-alvo, doente renal crônico, diabetes ou doença cardiovascular, ele já é alto risco, tá certo? Senão a gente avalia os fatores de risco e tenta classificá-lo. E aí, uma coisa extremamente importante, então eu já sei se ele é baixo ou moderado risco ou se ele é alto risco. E aí, com base nisso, a gente vai definir agora a meta pressórica para esse paciente. Então, a gente fez o diagnóstico, a gente classificou esse paciente e com base nessa classificação, nós vamos definir agora qual que é a meta pressórica. Se eu tenho um paciente de alto risco, eu tenho um paciente que ele é hipertenso e ele é diabético, ele é hipertenso e ele já é renal crônico, nós vamos definir aqui uma meta pressórica para ele abaixo de 13 por 8. Põe na cabeça 13 por 8, né? Aí o alvo fica entre 120 a 129 e a diastólica de 70 a 79.
Não, eu tenho um paciente de baixo ou moderado risco, então a meta dele pressórica com o nosso tratamento vai ser abaixo de 14/9. O Revalida também adora falar um pouquinho sobre o paciente idoso. Por quê? Porque o paciente idoso ele vai mudar um pouquinho os nossos limiares para iniciar o tratamento e também a nossa meta pressórica. Porque se eu tenho um idoso rígido, e geralmente a prova do Revalida ela deixa bem claro, ela fala idoso rígido, ou então idoso frágil, você não tem que subentender isso aí. Mas lembrando, né, idoso frágil, aquele idoso caidor, tem os critérios de fragilidade bem definidos. Se nós temos um idoso frágil, nós vamos pensar em começar o tratamento quando ele tem a pressão acima de 160/90. E aí a nossa meta pressórica vai ser abaixo de 15/8. Aí, diferente do idoso rígido, o idoso rígido a gente vai tratar como um paciente, como um adulto normal, né? A gente vai começar a tratar quando ele estiver com a pressão acima de 14/9, e aí a meta pressórica dele vai ser abaixo de 14/8. Combinado? E aí, então, nós fizemos o diagnóstico de hipertensão, a gente classificou o paciente, fez aquela ressalva para o idoso frágil, e agora como que nós vamos tratar? Como que vai ser o manejo farmacológico da hipertensão? Nós temos 4 classes de antihipertensivos que é a base do nosso tratamento. Quais são essas 4 classes? Nós temos os IECAs, né, os inibidores da ECA, nós temos os bloqueadores de canal de cálcio, nós temos os bloqueadores do receptor de angiotensina, que são os BRAs, e nós temos os diuréticos tiazídicos. Dessas 4 classes de medicação, aqui a diretriz deixa em vermelhinho pra gente, a gente nunca vai associar IECA com BRA. Em outras palavras, a gente nunca vai associar captopril com losartana, enalapril e valsartana, nunca que a gente vai associar uma medicação que termina com pril com uma terminação com bra, tá certo? Por quê? Porque o mecanismo de ação ele é muito semelhante, então nós não vamos fazer essa associação. Falando um pouquinho sobre cada classe, vamos lembrar, os IECAs, é o caso do captopril, do enalapril, são medicações extremamente importantes porque, além do seu efeito antihipertensivo, eles também são nefroprotetores, ou seja, nós vamos dar prioridade nessas medicações, tanto aqui, né, o IECA quanto o BRA, porque o mecanismo de ação é bem semelhante, nós vamos dar preferência naqueles pacientes que já são diabéticos, os pacientes que eles já têm alguma disfunção renal, por quê? Porque eles são nefroprotetores, tá bom? Além disso, a gente vai dar prioridade em iniciar o tratamento com o IECA ou com o BRA naqueles pacientes que já são, por exemplo, com insuficiência cardíaca. Por quê? Porque eles também são parte do tratamento da insuficiência cardíaca. No caso dos bloqueadores de canal de cálcio, que aqui é o caso do amlodipino, nós vamos dar prioridade a começar com eles quando, por exemplo, o paciente ele tem uma doença cardiovascular, uma doença aterosclerótica e ele tem angina, ele tem dor no peito e é hipertenso. Nós vamos dar prioridade aos bloqueadores de canal de cálcio. Por quê? Porque além de antihipertensivos, eles também têm um efeito anti-anginoso, tá bom? E a gente fala dos tiazídicos, são diuréticos também extremamente importantes no tratamento da hipertensão arterial. Só vamos lembrar daquele idoso, principalmente idoso frágil, ele é um diurético, então ele aumenta a chance, né, de fazer hipotensão postural. Então a gente não vai dar preferência a começar, por exemplo, com um diurético num idoso frágil, tá bom? Essas então são as 4 classes, é o início do nosso tratamento. Vamos conseguir associar essas 3 classes e as outras classes a gente só vai pensar quando essas 3 primeiras em associação não estão dando certo. A gente não está atingindo a meta pressórica. Fez sentido? Vamos voltar para a nossa questão? Então, vamos relembrar, nós temos uma mulher de 57 anos, diabética, que está com uma pressão de 154/94 e que está com albuminúria. Qual vai ser a nossa prioridade, a nossa primeira medicação que nós vamos dar prioridade aqui no tratamento dela? Gente, mesmo que ela não tivesse albuminúria, pelo simples fato de ser hipertensa com diabetes, a gente vai dar preferência a iniciar com o IECA ou com o BRA, pela questão deles serem nefroprotetores, tá certo? E além disso, ela já tem albuminúria, então ela tem indicação já de tomar um IECA ou um BRA. Bom, então nós temos aqui o diagnóstico, vai ser a letra C, o inibidor da enzima de conversão, que no caso seria o IECA, mas também poderia ser o BRA, se ele estivesse aqui dentro das respostas, tá bom?
Dando continuidade aqui, vamos falar agora um pouquinho sobre as emergências hipertensivas. Vamos lá com uma questãozinha que caiu em 2024. Temos um homem de 50 anos compareceu ao serviço de emergência apresentando níveis pressóricos elevados e desorientação. Ao ser atendido pelo médico de plantão, ele encontrava-se sentado, ansioso, dizendo que não estava sentindo nada e que queria ir embora. Porém, olha isso, gente, ele não conseguia relatar nem a própria idade e nem o mês vigente. Ao exame físico, registraram-se a frequência cardíaca dele aí de 160 batimentos por minuto, um pouco taquicárdico, e com uma pressão de 190 por 130. E o resto do exame dele estava normal. O médico, então, realizou o exame de fundo de olho. Considerando o caso descrito, assinale a opção que apresenta, respectivamente, o diagnóstico mais provável e o qual foi o achado de fundo de olho durante esse exame. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre as emergências hipertensivas. Qual que é o conceito de emergência hipertensiva? É um paciente que vai chegar com uma pressão maior ou igual a 180 de sistólica e ou uma diastólica maior ou igual a 120, com lesão de órgão-alvo aguda, progressiva e com risco iminente de morte. Então, gente, de novo, com lesão de órgão-alvo aguda, progressiva e risco iminente de morte. Por que eu tô falando isso? Porque se o paciente chegar para vocês na emergência apenas com uma pressão maior ou igual a 180 por 120, nós estamos diante de uma urgência hipertensiva. Isso muda o tratamento da gente. Por quê? Se eu estou diante de uma urgência hipertensiva, ou seja, a pressão desse paciente ela está elevada, mas eu não tenho uma lesão de órgão-alvo aguda, eu não tenho risco iminente de morte, eu vou fazer o tratamento desse paciente via oral. Eu vou fazer uma medicação para abaixar a pressão desse paciente via oral, com o objetivo de abaixar aí nas próximas 24 a 48 horas. É diferente do paciente que está em emergência, que tem lesão de órgão-alvo e que eu preciso de fazer medicação endovenosa para abaixar essa pressão rápido, tá certo? E aí, o que seriam essas lesões de órgão-alvo? Nós temos que pensar em AVC, dissecção de aorta, síndrome coronariana aguda, eclâmpsia. Essas daqui a gente vai pensar e vai ver cada um desses temas dentro do seu respectivo tema, né? Então a gente tem aula de AVC, temos que pensar, tem aula de dissecção de aorta, né? Que aí fica dentro desses diagnósticos diferenciais de síndrome coronariana aguda, eclâmpsia, a gente vê lá mais dentro da obstetrícia. No contexto de emergências hipertensivas, o Revalida gosta de cobrar muito mais encefalopatia hipertensiva e um pouco de edema agudo de pulmão hipertensivo, tá bom? Bom, então, pensando aí nas emergências hipertensivas, como eu já havia falado, se você identificou um paciente com a pressão acima de 180 por 120, que tem lesão de órgão-alvo, o tratamento dele vai ser endovenoso, vão ser com os nitratos, seja ele o nitroprussiato de sódio ou a nitroglicerina. E aí, as metas pressóricas, né, a gente vai começar a medicação endovenosa, visando aí abaixar a pressão dele em pelo menos 25% aí na primeira hora, da segunda à sexta hora a gente vai querer aí uma pressão de 160 por 110 e normalizar essa pressão em 24 a 48 horas. Essas metas pressóricas, elas são levadas em consideração aí, principalmente quando a gente está falando, igual eu falei, né, da parte de edema agudo de pulmão ou encefalopatia hipertensiva. Porque quando a gente está falando de AVC, por exemplo, dissecção de aorta, essas metas pressóricas, elas vão ser um pouco mais rigorosas, tá bom? E aí, a gente tem que lembrar, então, quando eu tenho uma encefalopatia hipertensiva, ou seja, aquele paciente que ele chega com a pressão muito elevada, torporoso, confuso, temos que fazer o exame de fundo de olho, ele ajuda no diagnóstico pra gente. Por quê? Porque eu vou ter um borramento do disco óptico, eu vou ter o edema. Como que isso acontece? Aqui nós temos um disco óptico normal, tá vendo que ele tá clarinho, bem definido, e aqui como ele tá edemaciado, ou seja, ele está em encefalopatia hipertensiva. Vamos voltar à questão? Então, nós temos um paciente de 50 anos que está com os níveis pressóricos elevados, ele está com desorientação e ele tem uma pressão acima de 190 por 130.
Então, a gente está diante de uma emergência hipertensiva. Por quê? Porque esse paciente ele está com encefalopatia hipertensiva. E aí, eu espero encontrar no fundo de olho dele, como eu falei para vocês, aqui o papiledema, tá certo? Na questão, não precisava, né, de identificar a imagem, mas a gente tem que pensar, né, e vai que cai da próxima vez, como que fica o papiledema, o disco óptico completamente ali borrado. Só para falar um pouquinho para vocês, né, hipertensão maligna é aquela hipertensão que vai, né, ficando extremamente elevada e que pode fazer hemorragia de retina, pode fazer necrose lá nos rins, é um quadro um pouco mais exacerbado. A AIT, né, que é o ataque isquêmico transitório, ele, enfim, simularia um AVC, só que ele é de curta duração, e o acidente vascular encefálico hemorrágico, ele também é uma emergência hipertensiva, mas aí provavelmente o paciente iria vir com uma cefaleia, um déficit motor, não seria exatamente essa a apresentação. Dando continuidade, falamos então um pouquinho sobre a hipertensão, né, tanto no contexto ambulatorial quanto emergência. Vamos falar sobre as arritmias, gente. O Revalida adora cobrar eletrocardiograma na prova, toda prova tem pelo menos um aí, então vamos falar um pouquinho sobre as arritmias. Questão aí que caiu em 2023, um paciente de 64 anos foi levado por familiares à unidade de emergência logo após ter apresentado um episódio de síncope. Segundo o paciente, ele já tinha apresentado 2 outros episódios nos últimos 3 meses, sempre precedidos de sensação de tontura e, eventualmente, a impressão de uma fraqueza, escurecimento visual e sensação de queda iminente. Não há dados relevantes na história pregressa, né, do paciente, e ele não fazia uso de nenhuma medicação regularmente. No exame físico, o paciente apresentava-se bradicárdico, com uma frequência de 42 batimentos por minuto, normotenso com ritmo cardíaco regular em 3 tempos. Por quê? Porque tinha presença de B4 e sem sopros. O pulso venoso jugular revelou a presença intermitente de ondas A em canhão. E aí foi realizado o eletrocardiograma, né? Um eletrocardiograma similar foi apresentado para vocês aqui. E ele pergunta, né? O emergencista que atendeu o paciente deverá explicar-lhe que será necessário para realizar a partir de agora, a partir desse eletrocardiograma. Vamos revisar um pouquinho sobre as bradiarritmias? Bom, e para responder essa questãozinha, vamos começar falando das bradiarritmias, os bloqueios atrioventriculares de primeiro, segundo e terceiro grau. Só para lembrar que os bloqueios atrioventriculares de segundo grau são divididos em MOBITS 1 e MOBITS 2. Para a gente conseguir decorar isso aí, um pouco mais dinâmico, vamos pensar nos bloqueios como aquele seu colega de plantão. Vamos lá? A onda P, então, é o plantão e o QRS é o seu colega. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau é aquele colega, gente, que sempre chega atrasado. O plantão começa às 7 horas da manhã e sempre ele chega às 7h30. Todas as vezes ele chega às 7h30. O que acontece, então, aqui no bloqueio atrioventricular de primeiro grau? O PR, ele sempre é alongado, então eu tenho a onda P, eu tenho um intervalo PR grande e depois vem o QRS. Esse intervalo PR, para caracterizar o bloqueio atrioventricular de primeiro grau, ele é maior do que 200 milissegundos, ou seja, tem mais do que 5 quadradinhos aqui de distância. Ou seja, é aquele colega que ele sempre vai, ou seja, sempre tem onda P ligada ao QRS, mas ele sempre chega atrasado, então sempre tem um intervalo PR alongado. Pensando aqui no colega de plantão, não é nada maligno, né? Você sabe que ele vai, ele sempre aparece no plantão, apesar de aparecer um pouquinho atrasado. Ou seja, o BAV de primeiro grau, ele é benigno, ele sempre vai ter um PR, uma onda P acompanhada de um QRS, apesar dele estar atrasado. Quando a gente pensa no bloqueio atrioventricular de segundo grau, o MOBITS 1, é aquele que aparece o famoso fenômeno de Wenkman. O que acontece? É aquele colega de plantão que tem um dia que ele chega às 7, tem um dia que ele chega às 7h30, depois ele chega às 8 e em determinado dia ele simplesmente não vai. O que acontece? Ele te avisa que em determinado momento ele não vai. Ele vai atrasando de pouquinho em pouquinho até um dia que ele falta. É o que acontece aqui. Então, eu tenho um intervalo PR que ele vai
aumentando de forma progressiva até em determinado momento que eu tenho uma onda P sem QRS. E depois a gente volta do zero, com o intervalo PR normal, o intervalo PR um pouquinho prolongado, um pouquinho mais prolongado, e em determinado momento ele falha. Isso é grave? Um pouquinho, porque em determinado momento ele simplesmente falha, mas ele vai te avisando que isso vai acontecer. Ou seja, ele não é tão grave quanto os dois seguintes. Os dois seguintes, o que acontece? O bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS 2, é aquele colega de plantão que ele sempre vai e sempre chega no horário certinho, 7 horas da manhã. Todos os dias, 7 horas da manhã, ele chega para pegar o plantão. Até que em determinado dia acontece que ele não vai. Ou seja, eu sempre tenho o intervalo PR, né, a onda P, aqui pertinho do QRS, sempre juntinhos, até determinado momento em que ele simplesmente não vai. Você vai ficar preocupado com ele. Por quê? Porque ele sempre foi uma pessoa pontual, que chegou direitinho e falta. Ou seja, o bloqueio atrioventricular de segundo grau é uma onda P bloqueada sem aviso prévio. E isso é grave, né? Temos que ter uma avaliação aí do cardiologista quando isso acontece. E agora, por fim, mas não menos importante, o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, também conhecido como BAVT. O que está acontecendo aqui no BAVT? O BAVT é aquele colega completamente perdido na vida. É aquele colega de plantão que ele vai no dia dele, ele vai no dia que não é dele, ele nem tá na escala, ele aparece. Ele aparece, tem dia que chega atrasado, tem dia que ele chega tipo meio-dia, o plantão já tá acontecendo e o cara chega lá meio-dia. Ou seja, ele não tem relação nenhuma com a escala, com o plantão. Eu tenho uma onda P que não tem relação nenhuma com QRS. Tem onda P sem QRS, onda P sem QRS, onda P no meio do QRS, onda P no meio da onda T, onda P antes do QRS, onda P de novo aqui, ó, no meio da onda T. O que está acontecendo aqui? A onda P não tem relação com o QRS, ou seja, o bloqueio atrioventricular total. Esse aqui também extremamente grave. Bom, e aí então nós conseguimos identificar todos os bloqueios, né? Conseguimos aprender aqui com o eletrocardiograma. E aí, o que eu faço? Primeira coisa que nós temos que pensar, esse paciente está estável ou instável? Quando eu tenho um paciente estável e tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, por exemplo, nada a se fazer. Os outros bloqueios é importante a gente ter uma avaliação do cardiologista, mas o paciente está estável. Agora, quando o paciente está instável, a gente precisa de tomar uma conduta urgente. E aí, como que eu sei que o paciente está instável? A gente tem que pensar nos 5 Ds da instabilidade, gente. Dor torácica, dispneia, desmaio, né? A síncope, diminuição da pressão ou diminuição do nível de consciência. Qualquer um desses 5 Ds descritos na sua questão, você tem que tomar uma conduta de urgência. Quando a gente pensa nas bradiarritmias, essa conduta, ela envolve o marca-passo. E aí, então, esse marca-passo, ele pode ser tanto o subcutâneo, as PAS, o marca-passo, ele pode ser um intravenoso ou ele pode ser um marca-passo definitivo, tá certo? E aí, voltando aqui à nossa questão, então, nós temos um paciente que ele está instável. Por que ele está instável? Porque ele está tendo queixas de síncope, de desmaio. Então, ele preenche um dos Ds da instabilidade. E nós temos esse eletrocardiograma. O que está acontecendo nesse eletrocardiograma, pessoal? Nós temos aqui, olha, onda P sem QRS, onda P antes do QRS, onda P no meio do QRS, ou seja, a onda P aqui, olha ela aqui, ó, tá vendo? Bonitinha no meio do QRS, ela não tem relação nenhuma com o QRS. A gente está diante de um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, o BAVT, porque a gente não tem relação. Quando ela aparece, vocês conseguem olhar um eletro, você vê uma onda P no meio do QRS, gente, isso é um bloqueio total, isso é um BAVT. Dentre as questões, então, cardioversão elétricas, ela é realizada no contexto das taquiarritmias. A ablação de via anômala é utilizada aí quando nós temos uma via acessória, quando nós temos lá, lembrar, né, da onda delta no eletrocardiograma, lembrar da síndrome de Wolff-Parkinson-White. Implante de marca-passo definitivo. Sim, é o que a gente precisa agora. A gente está diante de um paciente que está instável,
Com um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, a gente precisa de um marca-passo. E isolamento elétrico aqui das vias acessórias é o tratamento de ablação da fibrilação atrial, que não é o nosso caso. Então, resposta correta, letra C. Agora vamos falar um pouquinho sobre as taquiarritmias. Como eu falei, né, a prova do Revalida adora cobrar aí eletrocardiograma. Vamos dar uma passada aqui sobre as principais taquiarritmias para a gente conseguir gravar aí o padrão do eletrocardiograma. A primeira delas, vamos falar um pouquinho sobre a fibrilação atrial. O que está acontecendo na fibrilação atrial? Não estamos mais em ritmo sinusal, então não é mais o nosso sinusal que vai determinar o ritmo desse coração. Na fibrilação atrial, são vários pontinhos dentro do átrio que vão mandando estímulo elétrico e vão conduzindo, ou seja, esse ritmo ele fica completamente anárquico, ele fica irregular e nós não conseguimos identificar uma onda P, ou seja, eu olho aqui, vamos olhar em D1, tem onda P? Não consigo identificar. Vamos avaliar D2 longo? Não tem nenhuma onda P. Às vezes até parece que tem uma ondinha aqui, mas ela não é reprodutível, né, antes dos outros QRS. Ou seja, eu tenho um ritmo irregular, o RR está completamente irregular e eu não vejo onda P, ou seja, eu estou diante de um ritmo de fibrilação atrial. O flutter atrial, como que ele acontece? Ele é um ritmo também, né, não vem do nosso sinusal, mas o flutter, ele é um ritmo mais organizado. Ele é um circuito que acontece dentro do átrio, que vai girando e vai levando a arritmia. Ele vai conduzindo para o QRS. Em outras palavras, o que está acontecendo? Geralmente ele é um ritmo regular. Pode ser irregular? Pode, mas geralmente ele é regular. Ou seja, o intervalo PR, ele está de forma regular, bonitinho aqui, sempre o mesmo intervalo PR. E como ele é um circuito dentro do átrio, ele não forma a onda P bonitinha, mas ele forma esse serrilhado aqui na base. Consegue ver esse serrilhado entre um QRS e outro? Nós estamos diante de um flutter, né? Esse serrilhado ele é chamado de onda F, F maiúscula, F de flutter, tá certo? Na prova, uma grande dica, geralmente o flutter atrial ele tá batendo numa frequência cravada em 150, tá certo? Então, viu lá na prova um elétron que tá travado em 150 e você olha e tá vendo aí essas ondas Fs, pensa em flutter atrial. Outro ataque à arritmia super importante é a taquicardia supraventricular. O que está acontecendo aqui? É um ataque à arritmia com QRS estreito e regular. Se ela fosse irregular, eu iria pensar irregular numa fibrilação atrial. Só que não, aqui olha só como é que ele está regular. O RR é sempre o mesmo, bonitinho aqui. E além disso, eu não consigo identificar, né, uma onda P fácil, mas eu tenho o RR extremamente regular e curto. Um QRS curto, eu estou falando de uma taquicardia supraventricular. QRS curto, estreito, associado a um ritmo regular, até que se prove o contrário na prova de vocês, taquicardia supraventricular. E para finalizar, o último ritmo que a gente vai falar aqui na nossa revisão, a taquicardia ventricular. Ela também é regular, então eu tenho um RR aqui regular. A diferença é que o QRS ele tá largo. Aqui a gente consegue ver, foca aqui, né? Um QRS estreito e aqui um QRS largo, até que se prove o contrário, é uma taquicardia ventricular, tá bom? Bom, beleza, então a prova te deu um eletrocardiograma, você identificou que está com uma frequência aumentada, aí acima de 100 batimentos por minuto, identificou que é alguma taquiarritmia, como que nós vamos manejar? De novo, a gente entra no 5Ds da instabilidade. Então, se eu estou diante de uma taque ou bradiarritmia, eu vou procurar por esses 5 sinais, ou dor torácica, ou dispneia, ou desmaio, né, que é a síncope, diminuição da PA, ou diminuição do nível de consciência. Qualquer um desses 5Ds, eu vou falar que o paciente está instável. Se é uma bradiarritmia, eu vou pensar em marca-passo. Se é uma taquiarritmia, eu vou pensar em uma cardioversão elétrica sincronizada. Ou então uma desfibrilação, se for ritmo de parada. Tá certo? Bom, não. Eu estou diante de uma taquiarritmia, eu vi o eletrocardiograma,
porém, ele não está instável. A questão não falou nada dos 5Ds. Como que a gente vai manejar? Aí a gente precisa então de entender o eletrocardiograma. Se for uma fibrilação atrial, ou seja, não tem onda P e o QRS e o intervalo RR completamente irregular, ou então eu estou diante de um flutter, né? Tem aquele serrilhado no eletrocardiograma, eu vou pensar em controle de ritmo ou de frequência, né? Então pensar em beta-bloqueadores, bloqueador de canal de cálcio, vou tentar aí fazer o controle de ritmo ou um controle de frequência. E, além disso, eu tenho que pensar na anticoagulação. Não, eu não tô com QRS estreito e eu tô com QRS com intervalo RR regular. Eu tô diante de uma taquicardia supraventricular. Primeira conduta diante é uma manobra de valsalva. Então, se eu tô diante de um ataque supra, a gente não vai fazer medicação a princípio, tá bom, gente? Se o paciente ele tá estável, a gente vai fazer uma manobra de valsalva. Não deu certo a manobra de valsalva, aí a gente passa para adenosina. A gente tenta adenosina 6mg, depois de 12mg. Se continuar não dando certo, aí a gente vai para um antiarrítmico. Mas não costuma ser já o caminho da nossa prova. E, além disso, se eu estou diante de um ataque ventricular, ou seja, eu tenho um QRS bem alargado, eu tenho que pensar em antiarrítmicos como amiodarona, lidocaína, e aí vai depender de cada caso. Bom, e aí então pra gente fechar, vamos dar uma olhadinha aqui numa questão que também já caiu no Revalida. Nós temos um homem de 58 anos que foi levado ao pronto-socorro devido a dor retroesternal de forte intensidade, em aperto que irradiava para o braço, com início mais ou menos 1 hora. Ele era, hipertenso, diabético e tabagista, foi submetido a uma angioplastia por cateterismo, possivelmente esse paciente estava infartando, e teve resolução dos sintomas. No segundo dia, aí, após a angioplastia, durante a visita de um familiar, o paciente subitamente houve um rebaixamento do nível de consciência, ou seja, teve aí uma diminuição do nível de consciência e o paciente tinha pulso central, ou seja, o paciente não estava em uma parada cardíaca, mas ele teve diminuição do nível de consciência e o eletrocardiograma era esse aí. E aí, diante do quadro apresentado, qual que é a conduta imediata? Então, nós estamos diante aí de um paciente com um ataque à arritmia, um QRS alargado e ritmo regular. Nós estamos diante, gente, de uma taquicardia ventricular. Precisava de interpretar o eletrocardiograma desse paciente para saber a conduta? Não. Por quê? Porque eu já sei que ele teve um rebaixamento do nível de consciência. Então, eu estou diante de um ataque à arritmia com diminuição do nível de consciência. Ele já tem um dos 5Ds. Ele vai ser submetido a uma cardioversão elétrica, independente aí de você saber interpretar o eletro ou não. Mas a gente já sabe interpretar, já sabe que um QRS alargado é um ataque cardíaco ventricular e a gente precisa de fazer uma cardioversão elétrica. Perfeito? Administrar lidocaína endovenosa seria uma possibilidade se o paciente não tivesse um dos 5Ds, tá certo? Bom, terminando então agora a parte de arritmias, vamos falar um pouquinho sobre cefaleia, um tema também super recorrente na prova do Revalida. Vamos começar com uma questãozinha que caiu agora em 2024. Uma mulher de 21 anos, ou seja, jovem, apresentava a história de uma cefaleia hemicraniana pulsátil, procedida de estocomas visuais, duração de mais ou menos aí de 6 a 10 horas, com fono e fotofobia, com pelo menos um episódio ao mês nos últimos 10 anos, ou seja, uma cefaleia recorrente. Relata que a privação de sono desencadeia o quadro e que obtém também melhora parcial quando faz uso de analgésicos. Nega febre ou alterações de características ou alterações nessas características da cefaleia dela. Sempre a mesma cefaleia aí que acontece há mais ou menos 10 anos. Nega outros sintomas associados. No exame físico, apresenta um bom estado geral, faces de dor, está hidratada, corada, com frequência cardíaca de 90 batimentos. A pressão dela, 13/8. E não apresentava alterações no aparelho cardiorrespiratório e o exame neurológico dessa paciente estava normal. E diante do quadro clínico, quais são respectivamente, a hipótese diagnóstica e uma conduta para essa paciente?
E aí nós temos então, o paciente estava tendo uma migrânia, uma cefaleia tensional, uma cefaleia em salvas ou era uma cefaleia por malformação vascular. E aí os respectivos tratamentos. Vamos falar um pouquinho sobre cefaleia? Gente, a prova do Revalida, a principal classificação que vocês têm que ter em mente aqui são as cefaleias primária e secundária. A prova, ela cobra bastante vocês de diferenciar primária de secundária, reconhecer os sinais de alarme. E quando nós estamos diante de uma cefaleia primária, eles cobram vocês de diferenciarem cada uma delas. Só lembrar, as cefaleias primárias, né? Elas é a cefaleia enxaquecosa, enxaqueca ou migrânia, cefaleia tensional, cefaleias em salvas, né, que são as trigêminas autonômicas. Ou então nós podemos ter as cefaleias secundárias, que são aquelas cefaleias que vão ter um sinal de alarme para vocês. E aí nós estamos falando, né, de cefaleia desencadeada, né, devido a um AVC, a uma hipertensão intracraniana, tumores, enfim. E aí temos que identificar os red flags, que são os sinais de alarme. Quando eles estão presentes, eles denotam, né, uma suspeita de uma cefaleia secundária e por conta disso nós vamos precisar de fazer um exame de imagem. Então, quais são esses red flags? Nós estamos falando de uma cefaleia nova no indivíduo com mais de 50 anos. Então, o paciente tem mais de 50 anos, nunca teve cefaleia, do nada começa com uma cefaleia nova. Ou então, uma cefaleia que tem um thunderclap, né, que é entrovoada, aquela cefaleia, a pior dor da vida, de início imediato, início recente, 10 em 10, tem que chamar a atenção de vocês, ele é um red flags. Sinais de déficit neurológico focal, então o paciente está com cefaleia, mas ele tem um déficit neurológico focal agudo, também chama atenção. Paciente que está com febre, rigidez de nuca, sabe que é uma meningite essa cefaleia? Também chama atenção. Paciente imunossupressão, então é um paciente que tem HIV, é um paciente transplantado que está em imunossupressão, isso é um red flag, nós temos que pensar que eles são sinais de alarme para essa cefaleia, tá bom? E aí no exame físico também é importante a gente fazer um exame físico neurológico, né, ver se vai ter algum sinal de alarme, fazer um fundo de olho, ver se tem um papiledema, ou seja, sinais que podem falar que essa cefaleia ela tem uma causa secundária. E a partir do momento que nós temos uma cefaleia possa ser secundária, né, que tem algum red flags, nós vamos seguir com algum exame complementar para investigação, tá certo? E aí, então, vamos focar agora um pouquinho sobre as cefaleias primárias, ou seja, a cefaleia enxaquecosa, a enxaquica, a cefaleia tensional e as cefaleias insalvas. Vamos tentar diferenciar cada uma delas? Primeiro, vamos pensar na frequência e duração. A enxaqueca, ela tem uma duração aí de 4 até 72 horas, ou seja, um episódio ele pode ser curtinho, de 4 horas, mas pode chegar a durar 3 dias. Uma cefaleia tensional, ela pode ser super rápida, ela pode durar até 30 minutos, ou então a pessoa pode ficar tendo cefaleia por até uma semana, e ela ser cefaleia tensional. As cefaleias insalvas, essas sim são bem curtinhas, né? Elas são crises intensas que acontecem de 15 até 180 minutos de duração, e acontecem várias vezes ao longo do dia. Então, vem uma dor super forte que dura 15 minutos, melhora, aí daí a pouco vem de novo, são as cefaleias, a gente tem que pensar em salva. A localização. Quando eu tenho uma enxaqueca, ela pode ser uni ou bilateral. A cefaleia tensional, geralmente, ela é bilateral, aquela sensação de pressão, e as cefaleias insalvas, elas são unilaterais, geralmente pode envolver aqui ao redor do olho. Intensidade. Quando eu tô falando da enxaqueca, ela pode ter intensidade moderada até severa, tá certo? Quando eu falo um pouquinho aí da tensional, ela já é de leve para moderada, ela não costuma ser intensa. Quando eu tô falando das cefaleias insalvas, aí sim, elas são intensas, tá certo? E a gente tem até que fazer diagnóstico diferencial com alguma cefaleia secundária devido à intensidade dela. Quando a gente fala agora de outros sintomas associados, a enxaqueca, ela pode ter náuseas, vômitos, fono e fotofobia, geralmente, né, pode vir com aqueles estocomos. Quando eu penso numa cefaleia tensional, ela pode ser pura, ela pode ser só uma cefaleia e mais nada. Lembrar, gente, que a presença de fonofotofobia não é exclusivo da enxaqueca. Eu posso ter uma cefaleia intencional que tem uma fotofobia, uma fonofobia, só que é uma ou outra e é um pouco menos intensa do que na enxaqueca, tá bom?
Cefaleias em salva aí, né, que chama bastante atenção, que é o lacrimejamento visual, congestão nasal e pitose palpebral. Quando a gente pensa nisso daqui, a gente tem que pensar em cefaleias em salva. E o sexo feminino, né, lembrar que ele é muito comum nas enxaquecas, até 3 vezes mais comum ter enxaqueca no sexo feminino do que em homens. Quando a gente pensa em cefaleia tensional, pode ser em qualquer um dos dois sexos, e quando a gente pensa em cefaleias em salva, aí ela é mais frequente no sexo masculino, perfeito? Então, esse quadrinho aqui é uma revisão bem rápida para a gente conseguir lembrar a diferenciação de cada uma das cefaleias primárias. E aí, pensando um pouquinho agora na conduta, conduta rápida, prática, o que que o Revalida cobra da gente? Quando a gente está falando de migrânia, a enxaqueca, o tratamento da crise geralmente são com analgésicos simples, né, anti-inflamatórios, e quando eles se tornam refratários, ou seja, começa a ter várias crises, a gente pode lançar uso dos triptanos, né, e, enfim, devendo a uma grande frequência, a gente pode até fazer beta-bloqueador. Quando a gente está falando de cefaleias tensionais, a gente pode fazer uso de analgésico simples, alguns lugares até falam aí de relaxante muscular, tentar fazer um manejo do estresse, né, do fator desencadeador aí dessa cefaleia. Quando a gente está falando de cefaleias em salva, lembrar aí da oxigenoterapia, verapamil, né, para prevenção de novos eventos. E agora cefaleias secundárias, ou seja, aquela cefaleia que teve um red flag, nós temos que pensar em tratar a doença de base, a gente tem que encaminhar o paciente para investigar, né, o que pode estar sendo, então geralmente a gente acaba precisando de fazer um exame de imagem, uma tomografia, e a gente vai direcionar o tratamento de acordo com a causa base da cefaleia. A prova do Revalida aí de vocês, né, gente, ela foca bastante no diagnóstico clínico e numa abordagem rápida para esse paciente, que é o caso da nossa questão, né? Vamos voltar aqui? Então, a gente tem uma mulher de 21 anos, uma mulher jovem, que estava tendo uma cefaleia que tem uma duração aí de 6 a 10 horas, com presença de fono, fotofobia, estocomos. A gente está diante, gente, de uma enxaqueca, né? De uma migrânia. E essa migrânia, ela é recorrente. Então, além do mais, ela é recorrente, ela já fez uso de analgésico simples, então agora a gente pode tentar laçar a mão aí de um triptano para ajudar. A cefaleia tensional, ela não seria tão acompanhada aí, né, de estocomos visuais para a gente pensar. Uma cefaleia em salvos seria mais aquele lacrimejamento, enfim, também não bateu muito com o nosso quadro clínico. E malformação vascular, a gente vai pensar em alguma coisa aí secundária, tá certo? Bom, foi isso. Fizemos uma revisão aí dos principais temas de clínica médica. Desejo a vocês uma ótima prova. E é isso, gente.